irmãos fraternos. Mais uma vez a gente está aqui para poder compartilhar o nosso Evangelho e queremos pedir nesse momento que a gente separe um recipiente de água para que essa água possa ser fluidificada e a gente possa distribuir para os nossos irmãos que estão na nossa casa e separar também um recipiente menor para os nossos animais, quem tem animais de estimação, para eles poderem receber também essa energia que vem do alto. E a gente vai começar com a nossa mensagem do Minuto de Sabedoria para poder abrir esse estudo. Não existem pessoas realmente más, ou são enfermas ou não têm conhecimento da grande lei, de que recebemos exatamente aquilo que damos. Quem é enfermo precisa ser curado, quem pratica o mal precisa ser elucidado, mas de modo algum podemos agir com ódio e maldade. Procure ensinar aos outros pelo seu próprio exemplo, compreendendo que a maldade é uma situação transitória do homem. Divino Mestre Jesus, Pai de infinita bondade e infinito amor, queremos agradecer, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez, podendo receber essa palavra que vem do alto, podendo abrir essa mensagem que vem do nosso Evangelho e pedimos, Senhor, a sua permissão, a permissão dos nossos mentores para que possam abrir as nossas mentes e os nossos corações para receber essa mensagem que vem do alto. Amplie o nosso conhecimento, amplie nosso pensamento e abra os nossos corações para receber essa mensagem. Que assim seja. A gente vai abrir aqui uma mensagem do Evangelho. Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5, Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é lícito ao homem abrandar as suas próprias provas. Essa questão equivale a esta outra. É lícito aquele que se afoga cuidar-se de salvar-se? Aquele que o espírito entrou retirá-lo? Aquele que um espinho entrou retirá-lo? Ao que está doente chamar um médico? As provas têm, por fim, exercitar a inteligência tanto quanto a paciência e a resignação. Pode dar-se que um homem nasça em posição penosa e difícil, precisamente para se ver obrigado a procurar meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer, sem murmurar as consequências dos males que lhe não seja possível evitar, em preservar na luta e não se desesperar se não é bem sucedido. Nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, pois, se Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, haverá mérito em procurar alguém, aflições que lhe agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações somente objetivam o bem daquele que a si mesmo as inflige, porque aí só é egoísmo por fanatismo. Grande distinção cumpre aqui e cumpre que se faça, pelo que vos respeita pessoalmente. Contentai-vos, com as provas que Deus vos manda e não lhes aumenteis o volume, já de si por vezes tão pesado. Aceitá-las sem queixumes e com fé. Eis tudo o que de vós exige ele. Não enfraqueçais o vosso corpo com privações inúteis e macerações sem objetivo, pois que necessitais de todas as vossas forças para cumprirdes a vossa missão de trabalhar na terra. Torturar e martirizar voluntariamente o vosso corpo é contravir a lei de Deus, que vos dá meios de sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Muito diverso é o que ocorre quando o homem impõe a si próprio sofrimentos para o alívio do seu próximo. Se suportardes o frio e a fome para aquecer e alimentar alguém que precisa ser aquecido e alimentado, e se o vosso corpo disso se ressente,
fazeis um sacrifício que Deus abençoa. Vós que deixais os vossos aposentos perfumados para irdes amansar da infecta, levar a consolação. Vós que sujais as mãos delicadas, pensando chagas, vós que vos privais do sono para velar a cabeceira de um doente que apenas é vosso irmão em Deus, vós, enfim, que dispendeis a vossa saúde na prática das boas obras, tendes em tudo isso o vosso cilício, verdadeiro e abençoado cilício, visto que os gozos do mundo não vos secaram o coração, que não adormecestes no seio das volúpias enervantes da riqueza, antes vos constituístes anjos consoladores dos pobres deserdados. Vós, porém, que vos retirais do mundo para levitar as seduções e viver no insultamento, que utilidade tendes na terra? Onde a vossa coragem nas provações, uma vez que fugis à luta e desertais do combate? Se quereis um cilício, aplicai-o às vossas almas e não aos vossos corpos. Mortificai o vosso espírito e não a vossa carne. Fustigai o vosso orgulho. Recebeis sem murmurar as humilhações. Flageciai o vosso amor próprio. Enrijai-vos contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente do que a dor física. Aí tendes o verdadeiro cilício, cujas feridas vos serão contadas, porque atestarão a vossa coragem e a vossa submissão à vontade de Deus. Um Anjo Guardião, Paris, 1863. Bem, meus irmãos, Um Anjo Guardião, esse texto, Provas Voluntárias, o verdadeiro cilício. Nós temos os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, que assim podemos chamar, que nos protege. Esse texto foi escrito por um anjo, que são esses anjos que nos direcionam e de forma com um desafio difícil, porque nós não podemos ver, nós não podemos nos conectar, senão por afeto e pelo coração. Então, é uma missão importante que esses anjos nos traz, de nos orientar para o caminho do bem, das nossas escolhas, das nossas atitudes. E ele nos fala que o verdadeiro cilício, né? Cilício no modo mais, no sentido exato, né, da palavra, são aqueles cintos com pontas, que no passado as pessoas se martirizavam puniam devido às tentações da vida terrena ou as nossas, digamos, os nossos pecados, né, que a gente chama de pecado e tentações do mundo. Mas aqui ele está querendo dizer qual é o verdadeiro cilício, né? O que significa esse sofrimento? Que nesse caso o cilício ele quer nos dizer o quanto a gente consegue abrir mão por caridade, por solidariedade, não só em prol do nosso crescimento, da nossa evolução, né? Quando a gente se priva dos gozos da vida, né, para que possamos nos recolher a ponto de nos conscientizar, desenvolver, né, seria, a gente pode usar essa palavra, né, desenvolver o nosso espírito através, primeiro, das nossas atitudes, das nossas escolhas, que a gente sabe que tem as consequências diante de tudo que nós fazemos, e das nossas aceitações. Quando ele nos diz o verdadeiro cilício, ele quer nos dizer que o quanto a gente perdoa, o quanto a gente lida com o bem daquele que nos faz o mal. Nós não usamos o que nós vivemos, nós não nos apegamos nas maldades do mundo e transformamos isso em algo ruim. Pelo contrário, a gente aceita as nossas provas, as nossas expiações, as nossas humilhações em prol do nosso crescimento. Mas ele também nos diz que a partir do momento que a gente se autopunir, né, que na verdade essa autopunição em forma de acelerar a nossa evolução, ela vai contra as leis de Deus, né? Principalmente se a gente estiver falando do corpo, porque aqui nós estamos falando do nosso desenvolvimento espiritual, né? Da nossa elevação espiritual. Então, Deus nos dá o nosso corpo,
Deus nos dá esse presente que é ter o nosso corpo, e dentro do que nós temos é nossa escolha cuidar e preservar para que a gente possa fazer e viver de uma forma saudável a nossa evolução. Não significa que se a gente punir o nosso corpo e fugir das nossas lutas, que a gente vai encontrar mais rápido a solução. Então ele quer dizer aqui sobre essa punição do nosso corpo, qualquer que seja, nosso corpo físico, é um verdadeiro suicídio. Ele nos diz: Deus nos dá meio de sustentar e fortalecer. Enfraquecê-lo, o nosso corpo, sem necessidade, é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis, tal a lei. O abuso das melhores coisas tem a sua punição nas inevitáveis consequências que acarreta. Então, Deus diz: bem-aventurados os aflitos. Haverá mérito em procurar alguém aflições que agravem as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei muito positivamente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações objetivam o bem do próximo, porquanto é a caridade pelo sacrifício. Não os sofrimentos pelas privações somente objetivando o bem daquele que a si mesmo as aflige. Então, quando a gente se priva, quando a gente passa por determinada situação, passa um frio para acalentar o outro. A gente se alimenta menos para poder ajudar e alimentar o outro que necessita muito mais do que nós. E nosso corpo, de certa forma, ou nós nos ressentimos com isso, é um passo positivo, né, para nosso desenvolvimento espiritual. Pois, quando esse sofrimento visa objetivar o bem não só nosso, mas o bem do próximo, como caridade e solidariedade, isso nos eleva espiritualmente. Agora, ele diz que é totalmente o contrário se fizermos isso somente por egoísmo e por fanatismo, para que a gente cresça rapidamente e queira acelerar o nosso processo de evolução. Nós temos as nossas missões, os nossos desafios, como ele diz aqui na Terra, e é preciso que a gente aceite, sem nos queixar, e ao mesmo tempo, né, o sofrimento faz parte do nosso crescimento, mas nós não precisamos buscar esse sofrimento. Nós não precisamos ir até ele. De certa forma, na nossa vida material, no mundo físico, a gente já tem algumas dores e sofrimentos que a gente passa, que a gente precisa passar. Eles já existem por si só. Não nos cabe nem procurá-los e nem aumentar esse sofrimento, nem engrandecer demais o que às vezes já está pesado, já é difícil suportar, e que a gente não torne isso mais difícil, né? Nem para o nosso corpo e nem para o nosso espírito. Então ele nos diz para que a gente aceite da melhor maneira, sem queixas, as nossas missões, e quanto mais a gente se priva para que a gente encontre caminhos de sermos solidários ao outro, ao próximo, engrandecer a nossa gratidão, aumentar o nosso amor ao próximo, esse é o verdadeiro silício, esse é o verdadeiro encontro que a gente precisa fazer. E a gente vai ficar com essa mensagem hoje e vamos agradecer por mais esse momento. Deus, nosso Pai, espiritualidade amiga, nossos mentores espirituais, queremos agradecer por mais esse momento, queremos agradecer por mais esse dia, por essa oportunidade de trazer uma palavra do Senhor, uma palavra que nos acolhe, que nos traz confiança, que nos faz crer, que nos faz acreditar cada vez mais nesse caminho eterno, independente das nossas falhas, independente dos nossos medos, independente das nossas aflições, das nossas inseguranças. Essas palavras sempre nos trazem a confiança num caminho divino. Sempre nos traz a confiança, o amor e a gratidão nesse caminho do bem. Pedimos, Senhor,
que nos acompanhe, nos encaminhe, nos ilumine, proteja as nossas famílias e direcione nossos dias, as nossas missões, da melhor maneira que nós pudermos. Diante do seu amor, da sua fé, fique conosco, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.